Caríssimos, saudações a todos, com muita alegria. Iniciamos mais um encontro aqui na Rede de Filosofia Ecológica Integral. E hoje nós temos um tema muito importante que está atrelado, inclusive, a uma perspectiva que abre, inclusive, para dizer, que abre diversas dimensões de estudo e análise. O tema de hoje, que será apresentado pelo nosso conferencista, Dr. Leno Danner, é Decolonialismo na Amazônia. Eu deixo, desde já, a todos os participantes que aqui estão, desde logo, e também a todos que, no futuro, irão assistir este vídeo. Esta nossa conferência, assim como todas as conferências da rede, costumam ser gravadas para a posteridade, com vista a servirem de objeto de estudo e de consulta a todos aqueles que estão envolvidos com a filosofia ecológica integral e as suas ramificações. Com muita alegria, eu deixo aqui as minhas saudações e um voto de rápida recuperação ao professor Dr. Josenir Detoni, que é um dos fundadores aqui, o idealizador da Rede de Filosofia Ecológica Integral, que por um motivo temporário de saúde não pôde estar neste encontro. Desejo ao professor Josenir Detoni rápida e breve recuperação. Ele faz muita falta aqui em nossos trabalhos, eu quero consignar isto. Ele é um grande mentor dessa nossa trajetória colaborativa, daí a ideia de rede, muito bem destacada pelo professor Josenir. Caríssimo professor Josenir, que eventualmente irá assistir esta gravação a posteriori, fica aqui o meu abraço fraterno e profundo respeito e consideração. Caríssimos, o nosso conferencista de hoje, como já adiantei, é o professor Leno Francisco Danner. Tem um currículo extremamente, como eu vou dizer aqui, até com certo receio de utilizar uma palavra equivocada, mas invejável, é isso mesmo, um currículo que é exemplar e nos alegra em nos depararmos com um pesquisador de temas tão profundos e complexos, reservar parte da sua concorrida agenda, dos seus afazeres, para participar aqui desta nossa conferência no grupo de estudos aqui da rede. Eu vou fazer uma leitura breve, professor Leno, do seu currículo, apenas uma síntese, mas eu já adianto, nós estamos falando do professor Leno, um profundador ativo, que tem, pelo que pude observar, praticamente 120 ou mais do que isso, artigos, acredito que quase 140 artigos científicos já publicados em grandes revistas nacionais e internacionais, tem cerca de quase 50 livros, seja livros individualmente considerados ou também em participação de obras coletivas de grande incidência na área da filosofia. Eu leio aqui a síntese. Bom, o professor Leno Danner é doutor em filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, com área de concentração em ética e filosofia política. Suas áreas de estudo, pesquisa e ensino incluem teorias políticas contemporâneas, teoria social, pensamento indígena brasileiro, filosofia latino-americana, descolonização africana e filosofia negra, feminismo e teoria queer. É professor de teoria política contemporânea no Departamento de Filosofia e no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Rondônia. Professor doutor Lenner, estamos aqui sequiosos para ouvi-lo, inclusive diante do tema proposto, que é um tema urgente, que coloca todo o aparato filosófico dominado pelo professor Leno para a investigação do decolonialismo ou da condição atual da Amazônia
que merece a nossa urgente atenção, principalmente nestes tempos funestos e diferenciados que estamos testemunhando. Um tempo que exige de todos nós, pensadores, fôlego e determinação para uma investigação profunda a respeito do estado da arte da Amazônia, da nossa Amazônia, da Amazônia, mundo. Professor Leno Francisco Danner, com a palavra, e muito obrigado pela sua disposição e pela gentileza de, nesta manhã, aqui estar conosco. Bom dia, Ivan, bom dia a todos vocês. Eu que agradeço pela gentileza do convite. Eu falava com o professor, aliás, eu falo muito com o professor Josenir ao longo dos nossos dias, até porque somos colegas de trabalho numa empreitada muito bacana, que é o desenvolvimento do curso de filosofia e do nosso programa de pós-graduação. E eu sempre dizia para ele que a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral é uma iniciativa interessante e importante em termos de produção e discussão filosóficas, ou, enfim, de modo mais amplo no âmbito das ciências humanas e sociais, tendo como foco, de modo específico, a Amazônia, mas de modo mais amplo exatamente essa questão da ecologia integral, porque se nós lembrarmos, inclusive, dos textos mais recentes produzidos pelo nosso querido Papa Francisco, a ecologia integral, ela é o ponto de partida e o ponto de chegada da nossa condição humana, e termos ignorado ou estarmos ainda ignorando essa questão acaba se constituindo no nosso grande gargalo, digamos assim, em termos de desenvolvimento humano, de modo, mais uma vez, integral. Daí, mais uma vez, a minha alegria em estar aqui com vocês na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. E lembrando que quando nós falamos em Amazônia, nós estamos transitando, nisso que você chamou a atenção, aliás, nesse mundo que é a Amazônia, e nós estamos transitando exatamente nos múltiplos sentidos que ele traz. E o primeiro desses sentidos é exatamente o fato de que, quando falamos em Amazônia, nós trazemos à tona toda essa herança, toda essa caminhada colonial nas suas, digamos assim, grandes contradições internas. Então, seja a discussão em torno às populações indígenas, em torno ao lugar da Amazônia no contexto internacional ou em termos de desenvolvimento brasileiro, nós vamos perceber, inclusive naquelas idiosincrasias que você chamava a atenção, professor Ivan, há poucos momentos, em torno à definição da sociedade brasileira, nós vamos perceber em tudo isso que a Amazônia, de fato, sistematiza, dinamiza esse sentido amplo e contraditório do nosso próprio processo de modernização. E pensando nesse aspecto, nessa condição ampla, nessa condição profundamente política da Amazônia, eu preparei um texto em que, por um lado, eu gostaria de salientar exatamente uma compreensão básica que as teorias sociais em torno à modernização produzem sobre, digamos assim, os povos tradicionais, e é importante salientar nesse aspecto que os nossos povos tradicionais, eles acabam sendo o contraponto, a antítese dos processos de modernização, e, por via de consequência, qual a resposta que o pensamento indígena e negro nos dá sobre esse processo de modernização que constitui o eixo estruturante das ciências humanas e sociais produzidas em termos de uma matriz europeia, ou, como sugere o professor Estevão Rafael Fernandes, euro-norte-americana, no caso. E, a partir disso, então, qual seria a potencialidade que a Amazônia permitiria a todos nós em termos de produção epistêmica, mas, ao mesmo tempo, no que se refere à investigação prática, à intervenção prática desde o nosso contexto. Então, quando falamos em decolonialidade e nessa relação entre decolonialidade e Amazônia, eu gostaria que nós pensássemos nesse conteúdo amplo que vai dessa herança colonial, e a Amazônia sempre nos relembra muito essa herança colonial própria de um processo de expansão europeia que varreu, digamos assim, as populações tradicionais,
que remodelou o mundo à imagem e semelhança da Europa, ainda que essa imagem e semelhança seja exatamente marcada por essa grande contradição sociopolítica que nós vivemos, e como consequência, qual a resposta possível que nós poderíamos pensar em torno, a partir do pensamento negro-indígena, e quando nós falamos em decolonialidade, um dos eixos estruturantes é exatamente, ainda que não restrito a isso, o pensamento negro-indígena. E eu começo a minha apresentação com vocês partindo exatamente dessa noção de modernidade, de modernização ocidental que é construída pelas ciências humanas e sociais produzidas nesse horizonte euronorcêntrico, mais uma vez salientando um conceito do professor Estevão Rafael Fernandes, aqui da Universidade Federal de Rondônia. Qual é essa noção? Quando nós lemos filosofia contemporânea, quando nós lemos sociologia contemporânea, quando nós lemos antropologia contemporânea, nós podemos perceber três conceitos fundamentais que definem o que é a modernidade e, por consequência, também que permitem a essas teorias falar daquilo que não é moderno, daquilo que é, inclusive, antimoderno, antimodernizante. A primeira característica central da modernidade, da modernização ocidental, é a ideia da racionalização da cultura. É um tema muito caro que vocês vão perceber, por exemplo, com Max Weber em diante. Porque só nós, europeus, somos racionais no sentido de um universalismo histórico, quando todos os outros povos, como todas as outras culturas, são tradicionais. Então, para vocês perceberem, inclusive, aqui a primeira contradição que nos permite falar depois em decolonialidade, porque só nós, europeus, somos racionais, né? E todos os outros são, ao contrário, tradicionais, e, portanto, pré-modernos. E quando nós falamos em racionalização da cultura, nós falamos nessa característica da secularização, do descentramento moral e do universalismo pós-tradicional, ou seja, a perspectiva de que só uma sociedade que é racional pode alcançar o universalismo moral. Só o que é pós-tradicional pode efetivamente gerar universalismo naquele sentido kantiano de universalizabilidade das normas morais. O que é tradicional, ele não gera essa perspectiva ampla de descentramento e, portanto, de acolhimento do outro na sua dignidade enquanto outro, e, nesse sentido, só a matriz racional europeia permitiria que nós alcançássemos a justificação, seja dos direitos humanos, seja, mais uma vez, desse universalismo moral simétrico. Então, isso é muito importante, porque se nós analisarmos as filosofias europeias, esse é o seu ponto estrutural, sem o qual elas não se sustentariam e, por conseguinte, não sustentariam a primazia da Europa em relação a todos os outros. Só a Europa gera racionalização, e só essa racionalização ao estilo europeu, como secularização, descentramento moral, universalismo pós-tradicional, pode efetivamente gerar justificação escorreita, logicamente necessária, e, ao mesmo tempo, então, a simetria moral própria à condição de dignidade humana. E tudo que não se adequa, tudo que não é, nesse caso, racional, europeu, acaba assumindo uma perspectiva de fundamentalismo religioso, de contextualismo cultural e de obscurantismo moral, que é, aliás, o grande fundamento do iluminismo, a superação dessa perspectiva do fundamentalismo, do contextualismo e do obscurantismo. A segunda característica do conceito de modernidade, de modernização ocidental, ela advém daquela máxima cartesiana, em termos de diferenciação de res cogitans, que seria, vamos pensar aqui no âmbito moral, dignidade humana, e res, ou cultura, se vocês quiserem também, já pensando em Hegel, e, por outro lado, res extensa, que é a natureza, a mera perspectiva fisiológica, ok? E para as teorias da modernidade, da modernização europeia, a reificação da natureza, a transformação da natureza em res cogitans é um fenômeno fundamental para a emancipação humana. Isso é muito surpreendente, porque, em geral, nós não assumimos, não damos conta, não enfatizamos esse aspecto importante que se desenvolve nas filosofias ligadas à modernidade europeia. Nessas filosofias,
nós tendemos muito a salientar o fato de que o que leva à emancipação humana é a secularização, é a racionalização da cultura. Mas para essas filosofias, a racionalização da cultura caminha para e passo à reificação da natureza e exige a reificação da natureza como condição para uma cultura social extremamente explosiva. Então, para que haja efetivamente uma autonomia da cultura em relação à natureza, que era esse o tópico, ou que foi essa a consequência daquela distinção cartesiana, embora não necessariamente fosse aquilo que ele que queria efetivamente assumir em termos de plenitude e de consequência. Então, para que haja essa autonomia da cultura, tende a haver como consequência a reificação da natureza em termos de transformação dessa mesma natureza em um mundo objetivo com um caráter instrumental. Muito interessante esse aspecto. E, finalmente, a terceira característica da modernidade e modernização europeia, ela se dá em termos de desenvolvimento e diferenciação sistêmicos. A Europa, e desde ela, então, esse mundo globalizado que ela desenvolve por meio do colonialismo, tem como eixo institucional o Estado e o mercado. Se trata de um processo de institucionalização ampla em última instância pela economia capitalista. Então, vocês vejam aqui que nesse conceito de modernidade e modernização como racionalização da cultura, reificação da natureza e desenvolvimento e diferenciação sistêmicos ou institucionais, nós temos, e eu vou mostrar para vocês logo adiante uma passagem ou duas exemplificando isso, nós temos um contraponto básico, a saber, o não moderno, o europeu, e de modo muito específico, o negro e o indígena. Se vocês tiverem, por exemplo, acesso a textos canônicos da filosofia moderna, Hobbes, Kant, Hegel, ou mesmo Locke, Hume, etc., vocês vão perceber que a ideia do racionalismo moderno ela se constitui tendo como antípoda, tendo como antítese os relatos de colonização, na maior parte das vezes fictícios, em torno aos exploradores africanos e americanos. Por exemplo, o estado de natureza hobbesiano, aquela ideia de uma organização social fora do direito, para além do direito, anterior ao direito, ela se baseia nos relatos dos exploradores latino-americanos em que os povos indígenas seriam vistos como sociedades guerreiras, sociedades sem Estado. Inclusive tem um célebre antropólogo francês contemporâneo que escreve um livro exatamente sobre essa ideia da sociedade sem o Estado, digamos assim, e de que por causa disso viveriam em uma situação de guerra de todos contra todos, ao contrário, mais uma vez, das sociedades europeias como sociedades fundadas e dinamizadas por um Estado de direito. Ou, se vocês lembrarem de Kant e Hegel, a ideia de que negros são exatamente a antítese da humanidade. O Hegel tem uma expressão muito clara nos seus livros sobre história universal, de que para analisarmos os povos negros, nós temos que nos despir de qualquer pudor civilizacional, porque não há nenhum pudor civilizacional, moral, nessas sociedades negras, ao ponto de o negro ser definido como o homem natural. Então, vocês vejam a contraposição aqui, natureza e cultura, a cultura sendo correlacionada à razão, civilização, universalismo, e a natureza sendo relacionada a uma mera instintividade, a uma fundamental violência estrutural, seja no âmbito do conflito, seja no âmbito da vivência da sexualidade, dos costumes, e no caso, então, em última instância, essa diferença entre civilizações, que é uma diferença racial, Europa, de um lado, África, América, de outro, digamos assim. Então, vocês vejam, a consequência disso para essas teorias sociais, para essas filosofias europeias, está em que a modernidade gera desde dentro abertura crítica, reflexividade e transformação, a partir desses eixos da desnaturalização, da historicização e da politização da sociedade, da cultura e da consciência. Então,
Então, a razão moderna é uma razão histórica, ao estilo daquilo que Weber chamava atenção. Ao contrário dos povos não modernos, que são sociedades mítico-tradicionais e, portanto, que não são capazes de pensar as diferenciações epistêmicas e sistêmicas, inclusive, entre natureza, cultura e sociedade, natureza, cultura e consciência, digamos assim. E vejam que, como consequência, o outro da modernidade não conta, não contribui, e, na verdade, como eu venho lhes dizendo, é a antítese da modernidade. Né? E isso é muito interessante, porque, mais uma vez, o esclarecimento europeu ele é autônomo, endógeno, é um movimento interno de superação da minoridade e de consolidação dessa maioridade como universalismo por meio de um racionalismo histórico, ao passo que, nesse caso, vocês vejam que a colonização em nenhum momento é mencionada efetivamente como um dos eixos estruturantes para nós pensarmos a própria constituição da Europa como uma sociedade supostamente autônoma e, ao mesmo tempo, em termos que se expande em nível global e a conquista de civilizações e povos. E isso, inclusive, na própria filosofia, na própria sociologia contemporânea, mais uma vez, no âmbito dessas teorias da modernidade de herança weberiana. Nenhuma menção ali você vai ver aos povos indígenas e negros, nenhuma menção ao colonialismo, ao racismo. Por quê? Porque você parte dessa ideia de que a modernidade é um caminho de desenvolvimento autoestruturado, autorreferencial, que não precisa, não depende e não tem, prima facie, nenhuma relação com os outros da modernidade. O que, como eu venho lhes dizendo, representa um ponto fundamental para nós percebermos o nosso não lugar, ou o não lugar das tradições indígenas e negras na constituição disso que chamamos de modernidade, e, obviamente, por via de consequência, o fato de que, politicamente falando, digamos, os povos tradicionais representam, quando muito, um apêndice, uma nota de rodapé nas suas contribuições, tradições, no ouvir a sua voz e realizar os seus anseios. Então, isso também se reflete desse esquecimento teórico, dessa obnubilação teórica das tradições negro-indígenas, do colonialismo, do racismo, para uma situação prática de violência direta ou simplesmente de silenciamento abrangente em torno às necessidades e às contribuições, o que se reflete, inclusive, em manifestações de racismo estrutural que nós vimos nos últimos dias, inclusive na questão do assassinato do Genivaldo, por meio daquela câmara de gás improvisada que todos nós podemos perceber. Né? Ou mesmo no queimar indígenas, como aconteceu em 1997, na Bahia, como acontece agora no contexto aqui da Amazônia, em termos da invasão garimpeira, do desmatamento cotidiano. Então, vejam que aparece nessas teorias modernas, e eu cito aqui mais uma vez a herança weberiana que se materializa nas teorias de Habermas, de Honneth, em torno à modernidade europeia como universalismo epistemológico moral pós-tradicional. Vejam que aparece mais uma vez, como eu dizia, essa ideia do índio negro, ou do índio ou do negro, como estágio pré-moderno, de cunho mítico, não racional. Né? Ou seja, são povos ou realidades civilizacionais que estão degraus abaixo da modernização europeia e de que, por isso, não só não podem acessar um nível de universalismo, como também, por consequência, não são capazes de crítica da modernidade e não são capazes de autocompreensão interna. Isso me faz lembrar, inclusive, o Charles Darwin. Você sabe que o Charles Darwin, além da perspectiva da seleção sexual e da seleção natural, que são bases para o desenvolvimento da biologia contemporânea, escreveu vários livros de antropologia ligados, dependentes desse tipo de interpretação. E eu me refiro aqui, em particular, ao texto A Origem do Homem e a Seleção Sexual. E é interessante que o Darwin escreveu esse livro a partir de relatos dos colonizadores, dos viajantes europeus em relação à África e ao Novo Mundo, isso que se convencionou chamar de Novo Mundo, a América em particular,
e mesmo fez viagens em torno a isso. Então, um dos relatos mais impressionantes do livro diz respeito a quando ele, em viagem aqui para a América do Sul, se depara com indígenas da Terra do Fogo. E quando ele se depara com esses indígenas, ele diz o seguinte: assim eram nossos antepassados, nossos no sentido do homem branco, que seria o apogeu civilizacional antropológico nessa interpretação de Darwin. E muito interessante, quando ele diz assim eram nossos antepassados, ele, por via de consequência, emenda. Eles não pensavam racionalmente, eram sujeitos míticos, acreditavam em uma natureza antropomorfizada, viviam como seminus, não tinham compaixão com os seus inimigos, escravizavam as mulheres, né? Entre outros exemplos. E mais adiante no texto, o Darwin complementa: por que negros e indígenas são inferiores aos brancos europeus? É uma espécie de geopolítica da raça que está por trás. Por que negros e indígenas são inferiores aos brancos europeus? E aí, para ele, a resposta era exatamente a questão da seleção sexual. A seleção sexual de negros e indígenas, ela é uma seleção deficitária, emperrada. Por quê? Porque são polígamos. E polígamos procriam com qualquer um, não escolhem os parceiros. Lembrem que a seleção sexual pressupõe que é a procriação monogâmica, portanto pensada, reflexivizada, que permite o incremento racial, né? Lembrem que isso tem por consequência o comunismo russo e, de modo mais específico, o nazismo alemão e o fascismo italiano, para nós não falarmos das sociedades eugênicas norte-americanas ou mesmo brasileiras, que nós tivemos de fins do século XIX e início do século XX. Então, negros e indígenas, eles são a antítese da seleção natural, que é monogâmica, e, portanto, são polígamos, escravizam as mulheres, são infanticidas, que eram todos relatos, na sua grande maioria, fantasiosos de viajantes europeus. E por que eu cito esse exemplo? Porque há uma reestilização dele, não com esses argumentos de cunho racial, obviamente, mas com um certo argumento de cunho eurocêntrico, em torno à ideia de que, isso é muito próprio da sociologia weberiana, de que as comunidades tradicionais representam um ápice de desenvolvimento humano que ainda não alcançou e que provavelmente na sua constituição interna não alcançará o estágio da modernização europeia naquela tríade que eu lhes chamei a atenção, de secularização da cultura, reificação da natureza e constituição de sistemas sociais, Estado e mercado. Então, enquanto condição pré-moderna, como eu lhes falava, essas sociedades tradicionais não só não conseguem compreender e alcançar a modernização, a própria modernização europeia, como são incapazes também de se autocompreender e de gerar o universalismo moral. Por isso, a crítica da modernidade só é possível desde dentro da modernidade. E, ao mesmo tempo, só a modernidade tem consciência do tempo presente e, por conseguinte, abertura ao futuro. É capaz de reconstruir o passado evolutivo humano até isso que ela é capaz de se compreender como sujeito do presente e, na medida em que se compreende como sujeito do presente, é capaz de projetar o seu próprio futuro, situação que, mais uma vez, os povos tradicionais não seriam capazes de realizar. Por isso, inclusive, aquela tendência que nós tivemos durante muito tempo da tutela, digamos assim, em torno a esses mesmos povos indígenas, da sua aclimatação ao ambiente moderno, que seria, ao mesmo tempo, nas palavras de muitos militares da época do regime militar, a sua destruição enquanto povos indígenas, como povos indígenas. E uma passagem interessante do livro Teoria do Agir Comunicativo de Habermas poderia nos dar uma ideia, ou nos dar uma ideia do que significa essa cisão absoluta entre a modernidade como a Europa e todos os outros da modernidade como condição pré-moderna. E aí, vejam, ele nos diz o seguinte, logo no início do seu livro, delimitando a sua chave de leitura do processo de modernização ocidental, à medida, ele diz, que procuramos aclarar o conceito de racionalidade com base no uso da expressão racional,
tivemos de nos apoiar sobre uma pré-compreensão que se encontra ancorada em posicionamentos modernos da consciência. Ou seja, na medida em que partimos da ideia de que a Europa é demarcada pela razão, pela racionalidade, tivemos, obviamente, que assumir essa correlação entre Europa e razão, modernidade e razão. E quando eu falo em modernidade aqui, eu falo em Europa, ok? Que é o que também o Weber chamava atenção e o Habermas assume aqui. A Europa alcançou o universalismo por meio da racionalização e foi a primeira e até o momento a inspiração básica para todas as outras sociedades que evoluem em termos de modernização. E vocês vejam que, um breve à parte, se vocês lerem Gilberto Freire, Florestan Fernandes, esses autores que desenvolvem as ciências sociais brasileiras, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, essa noção ela é implícita, né? Como nós podemos alcançar, ou por que não alcançamos esse modelo de modernização europeu? É aí que entra, por exemplo, a questão do elemento português, indígena e negro em Gilberto Freire, por exemplo, essa questão de que há um tipo de aclimatação, de miscigenação que nós não encontraríamos no processo europeu, é o caso de Gilberto Freire, ou essa inabilidade do negro para a ética protestante do trabalho, no caso do Florestan Fernandes, apenas como dois exemplos que nós vamos perceber nas ciências humanas, nas ciências sociais brasileiras da primeira metade do século XX, ou se vocês se lembrarem da filosofia e da literatura brasileiras da época, profundamente influenciadas pela eugenia, é o caso do Monteiro Lobato, por exemplo, que colocava exatamente como um dos elementos, se não de atraso, pelo menos de travamento do desenvolvimento nacional, exatamente a miscigenação, o elemento negro indígena, né? Tinha um outro filósofo da época, agora me fugiu o nome, era crítico literário também, falava, nós temos a Europa na nossa sala, a África nas nossas cozinhas e a América no âmbito natural, propriamente dito, para nós percebermos mais uma vez como essa chave de leitura da Europa como razão e, portanto, da modernidade como razão, como racionalização, enquanto um dos seus eixos estruturantes. E é o que o Habermas assume aqui. Para nós compreendermos a Europa, nós temos que entendê-la como racional ou como fundada na razão. E aí ele continua. Até o momento, partimos do pressuposto ingênuo de que na compreensão de mundo moderna, portanto europeia, expressam-se certas estruturas da consciência que pertencem a um mundo da vida racionalizado e, por princípio, possibilitam uma condução racional da vida. Então, vocês vejam, o Habermas disse o que aqui? O meu pressuposto, na medida em que eu procuro estabelecer a relação entre Europa, razão e universalismo, está exatamente em assumir essa herança que diz que a Europa é racional e de que, portanto, na medida em que ela é racional, permite o universalismo normativo. E aí vejam, implicitamente, relacionamos a nossa compreensão de mundo ocidental, e mais uma vez aqui europeia, saliento muito isso, porque ele fala ao longo do texto que é exatamente ocidental no sentido de Europa, da matriz europeia, portanto, relacionamos a nossa compreensão de mundo ocidental uma pretensão de universalidade. E vejam, só a Europa seria a universalidade naquela tríade que eu lhes trouxe ontem de secularização da cultura, reificação da natureza e, então, desenvolvimento sistêmico e institucional do Estado e do mercado. Então, vocês vejam, ela é universal, é capaz de pensar num nível pós-tradicional da consciência, e aí, então, todos os outros seriam tradicionais, incapazes de acessar a universalidade por não terem um eixo racional no desenvolvimento interno das suas culturas. E aí, vejam, aqui aparece o aspecto mais importante que eu gostaria de salientar em termos de uma crítica decolonial às teorias da modernidade, que é o fato de que não basta a autopressuposição aqui para Habermas, como para Weber, como para Honneth, se vocês quiserem, de que nós, europeus, somos racionais e, portanto, universais. É preciso correlacionar, comparar
essa autoafirmação de universalidade com o outro da modernidade para mostrar que, de fato, o déficit do outro comprova a minha potencialidade como razão. E aí, vejam, essa é uma afirmação extremamente importante do livro em questão, que, em geral, é deixada em segundo plano pela ideia, pela importância tanto da sua noção de razão comunicativa, que é exatamente a ideia da secularização da cultura e da condição pós-tradicional em nível moral, quanto em termos da sua noção de razão instrumental, que seria, então, no caso, a dinâmica sistêmica do Estado e do mercado modernos. E aí ele nos diz, para entender o significado dessa pretensão de universalidade, recomenda-se fazer uma comparação com a compreensão de mundo mítica. Então, o mundo, as sociedades tradicionais, que é o que ele quer chamar a atenção aqui, míticas, seriam o ponto de partida para comprovar que a Europa lhes é superior por causa da razão. E lembrando que quando ele fala em compreensão de mundo mítica, que se vocês forem olhar as notas de rodapé dos livros, as citações, as teorias antropológicas que ele cita, nós estamos falando de sociedades africanas, os Azande, por exemplo, sociedades indígenas americanas e, no caso, da Oceania. Né? Os Argonautas do Pacífico, por exemplo, é uma das obras que ele cita muito, Magia entre os Azande, não lembro agora, mas sobre a sociedade africana dos Azande, entre outras, são os dois grandes exemplos estruturantes. Então, sempre correlacionando essa perspectiva negro-africana e indígena como contraponto à compreensão do mundo europeia. Então, em sociedades arcaicas, diz o Habermas, os mitos cumprem de maneira exemplar a função unificadora própria às imagens de mundo. Ao mesmo tempo, no âmbito das tradições culturais a que temos acesso, os mitos, essas sociedades arcaicas, proporcionam, e vejam só agora, o maior contraste em relação à compreensão de mundo dominante em sociedades modernas. Portanto, quando nós comparamos a razão moderna com a perspectiva mítica dos povos negros e indígenas, nós percebemos que somos superiores a eles em termos do universalismo e de que, portanto, eles são inferiores a nós por não serem racionais, por não gerarem racionalização social. Ainda que o Habermas diga isso, se refere à cultura, não aos seres humanos em particular. Mas vejam que, no fim das contas, a ideia é exatamente essa. Sociedades, culturas tradicionais não geram razão, reflexividade, não geram emancipação, não geram universalismo, ao contrário da sociedade europeia moderna, que, por ser racional, gera todo esse potencial de transformação humana que nós temos, que nós representamos. E aí vejam o complemento disso, imagens de mundo míticas estão muito longe de nos possibilitar orientações racionais para a ação no sentido que as entendemos, naquele sentido de secularização da cultura, reificação da natureza e diferenciação sistêmico-institucional entre Estado e mercado. No que diz respeito a isso, ou no que diz respeito às condições da condução racional da vida no sentido anteriormente apontado, as imagens de mundo tradicionais constituem até mesmo uma contraposição à compreensão de mundo moderno. Portanto, na face do pensamento mítico, não teriam de se fazer visíveis os pressupostos do pensamento moderno tematizados até o momento. Então, vocês vejam, nessas teorias da modernidade que eu chamo a atenção para vocês, nessas teorias da modernidade, nós podemos ver se desenhar um duplo pressuposto. O primeiro é essa cisão absoluta, digamos assim, entre Europa e todos os outros da Europa, entre uma compreensão de Europa como razão, modernidade como razão, e todos os outros da modernidade como mito. E, obviamente, tendo por consequência a ideia de uma estratificação antropológica, de uma estratificação sociocultural que vai do menos negro indígena para o mais branco europeu, ainda que, mais uma vez, essas categorias raciais não apareçam mais nas ciências humanas e sociais contemporâneas, mas vocês vejam como elas estão implícitas nessa perspectiva de um etnocentrismo cultural. E aí vem o segundo ponto, que simplesmente ignora
na própria compreensão da Constituição do Mundo Europeia, o colonialismo e, então, o racismo. E é aqui que nós vemos, então, emergir a perspectiva do pensamento decolonial, pós-colonial, como queiram, dependendo da tradição teórica, são diferenças, na minha percepção, mais de nuances epistêmicos do que propriamente de conteúdo normativo interno. Então, é aqui que emerge, como eu lhes dizia, a perspectiva da decolonialidade, de crítica da modernidade. Por quê? E em que, no caso? No fato de que o pensamento negro e indígena enfatiza essa perspectiva de uma correlação fundamental entre modernidade e colonialismo por meio do racismo estrutural. Então, a expansão da modernidade é, ao mesmo tempo, e se dá, na verdade, de maneira dependente ao fenômeno do colonialismo, e modernização e colonialismo, portanto, seriam estruturados, dinamizados internamente em termos do racismo estrutural, ou seja, a ideia de uma suposta justificação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que em Darwin encontra o seu argumento científico no conceito de seleção sexual. E que, a partir daqui, se ramifica, de um lado, nos regimes totalitários do comunismo russo e do fascismo europeu, no caso, nazismo alemão, fascismo italiano, que se ramifica, de outro lado, nos regimes coloniais ao estilo do apartheid na África do Sul, e ainda na questão dos regimes eugênicos, das perspectivas eugênicas que emergem na América do Norte ou mesmo no Brasil. Aliás, eu estava lendo, não consegui terminar ainda, porque também passei por um problema de saúde nos últimos tempos, as atas do primeiro Congresso de Eugenia brasileiro de 1928, e exatamente essa compreensão darwiniana, e inclusive nazista, né, própria do Hitler, de uma pureza racial, de uma política biológica, daria uma tônica. E vejam só uma parte, eu falei aqui de que o comunismo russo, em particular na sua versão stalinista, é um regime que depende dessa perspectiva de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e vocês conseguem perceber isso de modo muito claro no próprio texto de Stalin, Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, quando ele diz que a compreensão de mundo comunista, ele chama de leninista, marxista, por causa da inspiração de Lenin e Marx, é uma compreensão que depende da ideia de que tudo é biologia, ou de que o mundo é dinamizado pela dialética entre opostos, no sentido de uma destruição do velho pelo novo, de uma destruição que é um pressuposto da natureza, a luta sexual, a luta natural que Darwin chamava atenção, e que não tem nenhum caráter normativo, é simplesmente uma dinâmica natural que nós precisamos aplicar na sociedade, e é por isso que o comunismo stalinista pressupunha a exclusão do adversário como se ele fosse simplesmente um objeto natural. E vejam que aqui nós temos o Gulag como a polícia secreta, o Gulag como uma condição absolutamente direta, uma consequência absolutamente direta. Assim como no caso do nazismo, a ideia do jardim, se vocês lerem o Minha Luta de Hitler, vocês vão perceber logo no início que para Hitler o que caracteriza, o que serve de inspiração para a sua teoria política é isso que ele chama de jardim da natureza. Ou seja, o fato de que a natureza é marcada pela luta, pelo purismo e pela segregação especistas, e que tem como consequência, no âmbito político, a luta, o purismo e a segregação raciais, né? Que é o que Darwin falava, obviamente, no sentido eugênico do termo, que o seu primo Francis Galton depois desenvolve em termos de argumento filosófico político, e que, como eu lhes disse, é assumida pela eugenia contemporânea. E, aliás, diga-se de passagem que um dos fundamentos de surgimento da bioética é exatamente o enfrentamento da eugenia. Eu vi que o professor Nilo chamava a atenção da sua especialização em bioética, me lembrei das minhas aulas de bioética, saudosas aulas de bioética da minha graduação,
em que, de fato, esse era um eixo estruturante. A eugenia foi um dos fatores fundamentais de surgimento da reflexão normativa no âmbito das práticas de saúde, das práticas institucionais ligadas aos sistemas de saúde, entre outras coisas. Então, por que eu digo isso mais uma vez? Porque, de fato, para a descolonização negro-africana, para o pensamento indígena, o primeiro aspecto importante para se entender e para se fazer em termos de crítica da modernidade é essa perspectiva da correlação entre modernidade, colonialismo e racismo. E, aliás, é muito importante que lembrem que a descolonização africana ela atinge o seu zênite nas décadas de 40, 50 do século passado, que é quando emergem pensadores de peso ao estilo de Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi, etc. Para e passo, inclusive, as lutas por emancipação no contexto colonial. Então, nesse contexto das décadas de 40 e 50, quando nós temos um enfrentamento pelas sociedades europeias do nazismo alemão, do fascismo italiano, nós temos concomitantemente o surgimento da ONU e da Carta de Direitos Humanos. E é muito interessante que esses autores chamam a atenção que, não obstante a ONU e a Carta de Direitos Humanos, não obstante o fato de essas nações europeias terem lutado contra o fascismo, mantinham ainda colônias no contexto de África. É o caso, por exemplo, da França, para citar os exemplos do Aimé Césaire, do Frantz Fanon e do Albert Memmi. O Albert Memmi, inclusive, falecido recentemente, com 100 anos de idade. Né? Então, ao mesmo tempo, tem uma famosa expressão do Aimé Césaire de porquê, em relação ao fato de que os europeus se espantavam que uma sociedade de cultura, de que sociedades de cultura tão evoluídas, sociedades que pressupunham essa perspectiva da razão contra o obscurantismo, tenham alcançado, no contexto da primeira metade do século XX, uma condição de guerra interna demarcada pelos regimes genocidas próprios ao fascismo. E aí o Aimé Césaire chamava atenção naquele seu clássico texto, Ensaio sobre o Colonialismo, que não deveria, os europeus não deveriam se espantar de por que geraram o fascismo internamente, por que surgiu esse fascismo internamente. E a resposta do Aimé Césaire era muito, muito simples e muito convincente, na minha interpretação. O fascismo europeu surgiu internamente porque já era uma condição vivida pelas sociedades colonizadas e pelos sujeitos escravizados. O tipo de política hitlerista nas câmaras de gás era o tipo de política, digamos, nas colônias em relação aos negros e aos indígenas, quer dizer, o genocídio, o etnocídio. Né? E faz muito sentido, como eu vejo, e mais uma vez, vocês percebem aqui o ponto estrutural dessa condição de decolonialidade, o ponto de partida em termos de crítica da modernidade. Não é possível dissociar, seja a autocompreensão normativa que essas teorias da modernidade expressam, seja, por conseguinte, a definição teórico-prática da modernização ocidental, não é possível dissociá-las do colonialismo e, então, do racismo, e, portanto, é possível também se perceber que a correlação modernidade, colonialismo e racismo tem como consequência o fascismo. Muito interessante esse argumento. E aí, por consequência, nós temos, então, esses fenômenos, e eu quero aí agora, então, correlacionar gradativamente com a perspectiva da Amazônia, e a perspectiva da Amazônia no sentido de uma voz praxis produzidas pelas minorias políticas, ok? No sentido tal como eu vejo aqui em termos de fundamentação de uma teoria política. A Amazônia, enquanto decolonialidade, traz para o cerne essa perspectiva de crítica da modernidade a partir da voz praxis dos marginalizados, das minorias políticas produzidas em termos de colonização. Então, como eu disse, na medida em que elas emergem enquanto sujeitos político-epistêmicos, nós temos, em primeiro lugar, a pluralização discursiva. É o sujeito grupo negro produzindo uma objetivação da sua condição de vida a partir das suas experiências. Nós não temos mais o observador branco que chega na comunidade ou que faz teoria objetiva sobre a comunidade. Se vocês lembrarem, a emergência das
das teorias antropológicas europeias no início do século XX é o observador branco que vem, observa, que vem, analisa, quantifica os dados, explica os referidos dados e coloca, então, como o eixo estruturante da interpretação branca, da interpretação científica, se quiserem, se vocês considerarem a interpretação branca aqui por demais pungente, mas da interpretação científica eurocentrada em relação ao não europeu, ao branco. Não é mais esse sujeito, ou pelo menos ele já não tem mais centralidade discursiva. Nós temos aqui a própria minoria política que, na voz dos seus intelectuais, se objetiva, que na constituição de um texto comunitário se objetiva. Se vocês pensarem aqui nas várias produções indígenas, em que, falando aqui em produção acadêmica, já que nós estamos falando, no caso do livro, do texto, como um dos eixos das próprias ciências humanas e sociais, são os próprios indivíduos, grupos dessas minorias políticas que efetivamente produzem o seu livro-texto, manifestam objetivamente a sua voz praxis a partir das suas experiências enquanto singularidade antropológica, a partir da sua condição vivida e sofrida como minoria política. Nós vemos a mulher falando, a mulher indígena, no caso, a mulher negra, nós vemos os grupos indígenas, o intelectual indígena, trazendo exatamente as suas experiências de mundo. Então, o primeiro aspecto, a primeira consequência importante dessa emergência das minorias políticas enquanto sujeitos do discurso, da prática epistêmico-política cotidiana está exatamente na pluralização discursiva. Nós vemos os indígenas escrevendo sobre indígenas como indígenas. Nós vemos os negros escrevendo, produzindo sobre os negros e enquanto negros. E assim por diante. Okay? Então, nós vemos a comunidade LGBTQIA+, se nós pensarmos nesse aspecto, e eu vejo sempre como lutas e perspectivas integradas, escrevendo sobre si mesma e desde si mesma. E vejam, sem que isso implique no desrespeito ou, enfim, na anulação de perspectivas diferenciadas. Até porque esse é um ponto importante que a descolonização africana sempre chamou a atenção. O nosso universalismo precisa romper com o colonialismo, isto é, com a segregação racial, não com a diversidade humana. Então, esse é um ponto importante dessa voz praxis plural, dessa perspectiva de multiplicação dos discursos normativos por parte das minorias políticas. E, por consequência, também nós temos essas condições de descentramento epistêmico e de pluralização de ontologias. Ou seja, a consecução de outras histórias sobre o gênero humano, sobre as diferentes manifestações em que se dá esse gênero humano ao longo do espaço e do tempo históricos, ao longo e desde as suas singularidades étnico-culturais. Então, esse é um outro aspecto interessante, porque nós rompemos com essa história linear e direta que vai do não moderno, do negro e do indígena, para o moderno, ou seja, do branco europeu, como o ápice civilizacional, que, por ser ápice, por ser apogeu, conduz, então tem capacidade de se pensar, de pensar os outros e de planejar o futuro, mas, obviamente, sem esses mesmos outros, dada a sua condição pré-moderna, incapaz de atualização. Então, vocês vejam, a diferença como decolonialidade, como perspectiva anticolonial, consolida-se enquanto uma prática, uma condição antifascista, antitotalitária, antirracista, não fundamentalista. E esse é um ponto importante, mais uma vez, como eu lhes dizia na nossa conversa prévia a esse momento, de que se nós quisermos pensar nessa perspectiva dos direitos humanos, da dignidade humana, inclusive justificada juridicamente, se nós quisermos pensar na simetria institucional de uma democracia, nós temos que assumir esses déficits em torno a uma herança colonial que é fascista, que é racista, que tem traços, nuances de fundamentalismo que precisam ser reflexivizados exatamente pela voz praxis dessas diferenças, pelas experiências, seja de marginalização, seja de singularidade étnico-cultural dessas e por essas mesmas minorias políticas. E é aqui, por exemplo,
e eu vou tentar trazer para vocês algumas passagens logo adiante, sem me adiantar por demais, que aparece o conceito de Pachamama, de Mãe Terra, enquanto viabilizando um universalismo simétrico, igualitário e inclusivo. Por que simétrico, igualitário e inclusivo? Porque já não mais obedece à perspectiva da compartimentação racial e nem, como nós vimos no caso da passagem de Habermas adiante, da diferenciação antropológica de quase que sectária entre moderno e pré-moderno, que impede uma reflexivização da própria noção de modernidade que nós temos e na qual nós estamos inseridos. Inclusive, esse conceito de Pachamama, ele permite essa intersecção profunda entre natureza e cultura negada pelas teorias da modernidade e, na verdade, em vários aspectos, apaga essa distinção porque não vê sentido em uma contraposição entre supostamente uma realidade instrumental e uma realidade eminentemente normativa, ok? E aí eu selecionei três passagens aqui para vocês, próprias ao pensamento indígena brasileiro e à descolonização africana, com as quais eu me identifico muito e que eu considero extremamente inspiradoras no que tange essa condição de descolonização, de perspectiva anticolonial, que permite a pluralização, a valorização das nossas minorias políticas. A primeira das passagens é a do Ailton Krenak, uma grande liderança, um grande intelectual brasileiro da atualidade, que fala dessa ideia de que eu não sou índio. Okay? E aí ele nos diz o seguinte: e o outro desconforto era me identificar como índio, porque índio é um erro de português, plagiando o Oswald de Andrade, que disse que quando o português chegou no Brasil estava uma baita chuva, aí ele vestiu o índio. Mas se estivesse num dia de calor ou de sol, o índio teria vestido o português e estaria todo mundo andando pelado por aí. Isso continua valendo até hoje. E eu atualizei dizendo que o índio é um equívoco do português, não um erro, porque o português saiu para ir para a Índia, mas ele perdeu a pista e veio bater aqui nas terras tropicais de Pindorama, viu os transeuntes da praia e acabou carimbando de índios. E aí vejam agora o que me interessa aqui. Aquele carimbo errado, equívoco, ficou valendo para o resto das nossas relações até hoje. Qual é aquele carimbo errado? É a raça, o racismo. E a resposta para uma pergunta tão direta e simples, ou seja, de por que ele era militante político em torno à causa indígena, poderia ser tão direta e simples quanto: quando foi que eu atinei que eu tinha de fazer essas coisas que ando fazendo nos últimos 50 anos da minha vida, que é quase que repetir o mesmo mantra dizendo para esse outro: ô cara, essa figura que você está vendo no espelho não sou eu, não. É você. Esse espelhinho que você está me vendendo não sou eu. Isso é um equívoco. E sair do sentimento para a prática na pista dos meus parentes mais velhos do que eu, que estavam sendo despachados da zona rural para as periferias miseráveis do Brasil. O que acontece em qualquer canto, no norte, no sul, em qualquer lugar. Então vejam só que interessante, a perspectiva das minorias políticas começa exatamente com essa denúncia do racismo estrutural que permeia a relação, na verdade, a ligação umbilical entre modernidade e colonialismo. Então, quando ele diz eu não sou índio, ele quer chamar a atenção para o fato de que o índio é uma produção racial, etnocêntrica, própria ao colonialismo. O índio, como um sujeito antropológico, simplesmente não existe. Nós temos nações indígenas, nós temos diferentes etnias indígenas, mas o índio genérico, aquele sujeito seminu, de cocar, com arco flecha, olhando apasmalhado para o colonizador, esse índio é simplesmente uma ficção do colonizador, assim como aquele negro gutural que nós vemos nos filmes, boçal, que come carne humana, essa é outra ficção colonial, racial. Não existe simplesmente na prática esses sujeitos, existem diferentes etnias, diferentes, como eu lhes disse, comunidades antropológicas com singularidades culturais, com práticas normativas cotidianas que em nenhum grau se adequam àquelas imagens. Então, muito interessante esse aspecto
eu não sou índio, ou eu não sou negro nesse sentido do colonialismo, do racismo. Então, como um dos eixos estruturantes. E aí, então, para finalizar, nós chegamos a essa observação do Achille Mbembe de que, para nós efetivamente construirmos um universalismo simétrico, antifascista, antitotalitário, anticolonial, não fundamentalista, nós precisamos, como ele diz aqui, parafraseando Frantz Fanon, sair da raça enquanto zona de não ser. E aí ele cita aqui comentando o livro Peles Brancas, Máscaras Negras, ou Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Para Fanon, essa ascensão em humanidade só pode resultar de uma luta, a luta pela vida. Essa luta, igual à luta pela inclusão do mundo, consiste em forjar essa capacidade de ser si mesmo. Vejam só o importante aqui para as minorias políticas. Atuação em primeira pessoa, do singular em terceira pessoa do plural. Nós, como sujeitos, primeira pessoa do plural. Nós como sujeitos. Eu como sujeito da minha própria vida. E ele se refere, em particular, aqui aos movimentos de emancipação africana em relação às sociedades europeias. É preciso agir, falar autonomamente, que é uma situação que o colonialismo não permite efetivamente. E aí ele complementa, forjar, me permitam repetir, essa capacidade de ser si mesmo, de atuar por si mesmo, e de se erguer por si mesmo, que Fanon compara a um surgimento das profundezas daquilo a que se chama uma região extraordinariamente estéril e árida. Essa zona de não ser que, no seu entender, é a raça. Por que a raça é uma zona de não ser? Porque ela despolitiza as relações humanas na medida em que compartimenta os grupos humanos em raças. Portanto, raça como um pressuposto biológico. A raça, nas teorias europeias, ela é sempre entendida não como um fator político, mas como um fator biológico. Darwin entendia o negro, o branco e o índio como caracteres biológicos, antes de culturais. Por isso que eu falava, inclusive, para vocês, na sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. É por isso que o próprio Hitler dizia que a luta racial ela é o pressuposto político básico, uma vez que ela precisa obedecer a essa dinâmica biológica. É o mesmo em relação às teorias eugênicas que eu comentei de passagem com vocês logo antes. Então, vejam, a raça é uma zona de não ser porque ela não permite nenhuma transformação, nenhuma evolução qualitativa ao longo do tempo e, inclusive, não permite a desmistificação de todos esses pressupostos coloniais íncitos à perspectiva do racismo estrutural. Inclusive legitimando a continuidade de situações de violência cotidiana como nós estamos vendo no nosso cotidiano. Assim, para Fanon, sair das regiões estéreis e áridas da existência é, acima de tudo, sair da clausura da raça. O Fanon utiliza o termo compartimentação, estanque, diga-se de passagem. Clausura na qual o olhar do outro e o poder do outro tentam agrilhoar o sujeito. Então, descolonização como a saída, a emancipação em torno ao racismo estrutural. Então, abolir o mundo colonial pressupõe abolir o racismo estrutural. Então, esse é um eixo importante, como eu venho lhes dizendo, e uma das grandes contribuições das minorias políticas em torno a essa perspectiva democrática antifascista, antirracista e não fundamentalista. E aí, então, uma última observação para finalizar, me perdoem pelo tempo já despendido, mas os povos indígenas, por exemplo, citam muito essa condição de um universalismo simétrico fundado na Pachamama. Pachamama, portanto, como um paradigma normativo para nós pensarmos essa condição que imbrica de modo profundo natureza e cultura e que, como eu venho lhes dizendo, borra essa compartimentação moderna entre natureza e cultura. E aí vejam
o Cacau Erá nos diz no seu livro, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, o seguinte: aqui de onde estamos, dentro do coração, somos guardiães da Mãe Terra, que já não suporta tanta ignorância. Sua pele haverá de se arrepiar e sacudir o mal, seu ventre haverá de vomitar. E nós estamos aqui somente pelo Boraí, o grande amor. O grande amor é, na ontologia tupi-guarani, o princípio criador de tudo, de toda a vida. Por isso é importante, mais uma vez, essa questão da pluralização das ontologias indígenas, negro-africanas, para nós percebermos formas de compreensão do humano que são extremamente importantes para nós repensarmos a nossa própria herança e tradição modernas. Dispostos continuam a ajudar esses que se dizem civilizados. Escreva: é chegado o tempo, os grandes tupis retornam à terra. As velhas almas, as palavras primeiras retornam à terra. As velhas almas, as palavras primeiras retornam para semear esse chão da antiga sabedoria que os tempos guardaram na secreta memória da terra. A sabedoria desses povos primeiros, os que se adornam com o arco-íris, mais uma vez, referência à tradição tupi-guarani, é necessária para a sobrevivência da mãe, da grande provedora. Embora a semente és uma alma velha, espalhe nossas palavras. Lembrem da questão da tradição em torno aos velhos na cultura indígena, nas culturas negro-africanas, inclusive, que são, digamos, o elemento aglutinador da sociedade em questão, na sua autocompreensão interna, nas suas perspectivas de planejamento interna e, inclusive, em termos normativos. Espalhe nossas palavras, assim como em outros cantos, parentes da antiga linguagem estão semeando pela luta o ato da vida. Escreva o que já está escrito, é chegado o tempo. Vejam que é muito interessante esse aspecto, no sentido de que aqui o Cacau Erá nos relata as palavras de um pajé tupi-guarani que lhe estimula a produzir literatura, pensamento indígena, a publicar isso para que a sociedade conheça isso que eu chamei a atenção para vocês antes, dessa pluralidade epistêmico-normativa. Exatamente em termos de um diálogo com a modernidade, digamos assim, por parte desses grupos. E aí ele complementa, então, logo adiante: gostaria de lembrar uma coisa a todos. Somos tecidos da terra, do fogo, da água, do ar. E nada serviria... Aliás, até a professora que comentava conosco agora, me perdoe, me fugiu o nome, deixa eu até ver aqui a professora que participa conosco, a professora Lucineide, ela comentava há pouco a questão de que nós somos terra, né? Então, lembrando esse comentário, ele diz exatamente isso: somos tecidos da terra, do fogo, da água, do ar, e nada serviria a mais avançada inteligência se a grande mãe não ofertasse o seu próprio corpo, suas próprias veias cristalinas, seu próprio ventre, para tornar possível existir desde o mais simples cocar a mais complexa arma atômica. Somos tecidos do tecido que tece a própria mãe, e tudo que criamos vem dessa mesma trama. Essa trama é uma lei ancestral, é uma lei imemorial, os povos indígenas conhecem essa lei. Então, é bem interessante que nós poderíamos fazer uma correlação com o Stephen Hawking, falecido recentemente, o grande físico, astrofísico, na verdade, inglês, em que ele dizia que nós devemos começar a pensar em estratégias para descobrirmos outros países, para abandonarmos a Terra, porque nós exatamente destruímos, ou estamos em um processo de destruição gradativo que não tem mais reversão. Então é muito interessante, porque vocês vejam, o que o Erá diz aqui é muito claro. Se nós continuamos com essa perspectiva de destruição ampla, nós, de fato, não teremos mais lugar, vida, num contexto como esse. E, de modo mais específico, então, para finalizar, o que o Cacau Erá quer chamar a atenção aqui é exatamente o fato de que nós podemos pensar um outro universalismo que tem, nessa perspectiva da Mãe Terra, da Pachamama, o seu eixo estruturante, né? Não por acaso, na Bolívia, se não me engano, Pachamama é um dos eixos da Constituição produzida recentemente. Ou seja, se trata de um universalismo simétrico, mais uma vez, antirracista, antifascista, porque aqui todos têm lugar, todos têm voz e vez,
todos são contemplados igualmente por essa mesma Mãe Terra, mas precisam fazer e assumir a sua responsabilidade em torno a ela, para com ela. Seria isso, no caso, agora, por hora, a minha contribuição em torno a essa relação de colonialidade e Amazônia, e lembrando mais uma vez dessa questão de que o próprio conceito de Amazônia, ele aglutina aquilo que eu lhes colocava no início, essas diferentes nuances em torno ao nosso processo de modernização, nas suas contradições, nas suas potencialidades, e nesse caso representa um ambiente muito frutífero em termos de perspectiva descolonizadora. Eu agradeço muito pela oportunidade. Excelente, excelente exposição. Professor Leno chamou a atenção a profundidade da sua exposição, ancorada em pesquisa científica, que podemos observar, vem de longos e longos anos de análise, reflexão e partilha. Fomos hoje presenteados com a sua brilhante exposição. Como de costume, eu abro aqui a palavra aos nossos membros aqui da rede para apontamentos, perguntas e também diálogos. Mas antes, professor Leno, nós tivemos aqui 2 pedidos bastante singulares. Tanto a Gilvânia Plácido, bem como a professora Cristina Carrelli, fizeram um pedido para que o senhor gentilmente concedesse o material de exposição para que nós, inclusive, disponibilizemos no grupo de WhatsApp da rede, onde nós trocamos material, trocamos algumas reflexões. Isso porque o que você expôs hoje para nós, principalmente no que diz respeito a uma proposta de retirada de caricaturas, de espantalhos conceituais, vai gerar no grupo reflexões outras, não tenho dúvidas. Então, esse material seria importante para nós, se o professor, claro, tiver a gentileza de partilhar conosco. Com certeza, compartilho. Depois eu lhe passo no seu WhatsApp. Eu não consigo anexar aqui no chat, então eu faço isso no WhatsApp depois para ti. Perfeito, eu agradeço. E abro aqui, professor Leno e colegas pesquisadores, a oportunidade para perguntas e apontamentos diversos. Fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Eu quero, professor Ivan. Professora Ruth, fique à vontade. Tá, professor Leno, eu fiz o meu mestrado em estudos literários na Voz Ameríndia, em Sousângade. Então, quando você falou do Franz Fanon, dos Condenados da Terra, e foi aí na Unir, viu? E aí, essa questão da conceituação de vestimenta também. Você pesquisou alguma coisa sobre desse processo de colonização, de colonização, da compreensão que esse europeu tinha de vestimenta que trouxe que os índios estavam nus. Você chegou a pesquisar por aí também? Ou não? Ou não... O Franz Fanon, no seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, ele trabalha muito a perspectiva da caricaturização cultural dos povos africanos, sempre vistos a partir de uma perspectiva de nudez e de boçalização, né? Eu não lembro mais o termo francês que ele chama a atenção, mas ele mostra que ao longo do século XX, o negro ele é caracterizado como aquele, em particular o homem negro, ele é caracterizado como aquele sujeito beiçudo, dentuço, sempre rindo de maneira boçal e constituindo uma perspectiva de ameaça, de estupro à mulher branca. Para e passo ao fato de que a mulher negra seria vista como uma matrona de seios e bumbum grandes e sempre servindo como meretriz, no caso. Então, nesse aspecto, um dos eixos estruturais é a ou a ausência de vestimenta, a nudez, digamos assim, antropológica, seriam
O Darwin já chamava atenção para isso, no caso, portanto, essa extrema sexualização e, ao mesmo tempo, essa redução das suas vestimentas digamos, a tecidos simples, a materiais orgânicos simples, como, por exemplo, pena, uma palha, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não cheguei a ver nesse aspecto das vestimentas em sentido estrito, mas sempre é importante ressaltar que nessas caricaturas esse tipo de situação aparece e aí ele se configura praticamente no fato de que o indígena que usa um celular, que tem acesso à internet, que corta o cabelo digamos, que faz uma tatuagem, corta o cabelo de modo diferenciado, ou que estuda, inclusive, em muitas situações, e nesse aspecto, várias vezes, pelos próprios antropólogos, não é visto propriamente como um indígena, né? Basta vocês perceberem que, por exemplo, existe uma grande dificuldade no meio antropológico brasileiro de reconhecer o Cacauerá, de reconhecer o Ailton Krenak, de reconhecer o Daniel Munduruku como representantes indígenas, porque eles não vivem mais nas aldeias, porque eles possuem empregos na cidade, porque eles produzem livros, entre outras coisas. Então, essas caricaturas, de vários modos, elas se mantêm nessa imagem clássica do negro estuprador e da mulher negra meretriz, assim como da mulher indígena, no caso. Aliás, o próprio Darcy, o próprio Gilberto Freire coloca exatamente essa imagem como o eixo estruturante do seu livro Casa Grande Senzala, da mulher indígena fácil que se prostitui por qualquer objeto, bugiganga, e da negra que se deita com o seu senhor, quando na verdade nós sabemos exatamente que é o estupro e não a autonomia sexual que de fato dinamizam essa condição, no caso. Caríssimos, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para fazerem apontamentos. Professor Leno, eu estou assim, passada aqui, ó, então, da alegria de poder te ouvir nessa manhã, com toda a profundidade, e você acaba mexendo em umas questões nossas muito profundas aqui da nossa história amazônica. Você falando, e eu me emocionando muito aqui, porque eu comecei a estudar um pouco mais sobre uma história não contada da colonização aqui da Amazônia, aqui em Santarém mesmo, né? Toda essa região dos Tapajós. E eu fiquei analisando um pouco isso, essa invasão amazônica a partir de Belém, a partir de 1616, mas bem antes, quando chegaram ali, 1616 já foi a consolidação, depois essa entrada pelo Rio Amazonas e a devastação, e a desestruturação, e a matança, o genocídio que aconteceu aqui com nossas populações que aqui estavam. Foi negada a sua existência primeiro, né? Primeiro a existência desses povos. Ninguém falou que eles existiam aqui. Foi negado tudo isso. Depois foi subornado também o seu jeito de ser, foi negado a sua cultura, foi negado tudo que eles tinham aqui de bom para trazer esse jeito europeu de ser e consolidar um pensamento a partir da paulada mesmo, como dizia Felipe Bettendorf, que é considerado o fundador de Santarém. Ele veio, passou 3 meses aqui, mais ou menos, e foi considerado o fundador de Santarém. Mas no seu discurso, naquele momento, ele chegou a dizer que aqueles que acatassem a forma de que a igreja trazia, que os europeus traziam, seriam muito bem acolhidos. Mas aqueles que não acatassem seriam tratados como bichos apaulados. Imagina, um discurso desses. Isso aí foi muito pouco ainda do que aconteceu aqui, foi muito pior. Então, essa forma bruta, estúpida, violenta, né, de abordagem, ela precisa ser dita. Essa história não foi contada por nós. Nós precisamos reescrever essa história a partir desse chão aqui, desse Brasil que foi pintado de um jeito que não é o jeito real. Então, essa maneira de dizer, eu andei lendo um pouco também sobre Fanon, lendo um pouco Os Condenados da Terra, mas Dussel também, Henrique Dussel foi assim, o meu grande parceiro, meu grande inspirador nessa luta aí, né? E eu fiquei pensando
como eu não conseguia entender muito bem essas coisas, eu sentia uma coisa estranha que não estava contando a minha história quando eu lia. Eu não entendia direito por que nós não estávamos sendo contemplados dessa visão. E Dúcio me deixou interrogações aqui muito grandes, e eu comecei, a partir da leitura de Dúcio, entrar um pouco mais na história da América Latina, né? E entender muito mais. E hoje, eu estou muito emocionada com tua fala, porque você traz provocações para nós. A sua fala é altamente provocativa, e eu acho que nós estamos começando a reescrever uma história. E nós fazemos parte dessa história, esse grupo está fazendo parte dessa história. Eu fico muito feliz com isso. A gente tem muito chão pela frente, nós temos pressa, precisamos nos abrir cada vez mais, né, para compreender essa dimensão do que não foi dito, do não ser, a partir do não ser. Esse olhar, a partir do não ser, recontar essa história. Né? O que era esse ser? Né? Na verdade, um dos nossos grandes problemas institucionais é exatamente a falsificação, a mistificação da nossa história, e principalmente esse silenciamento que, enquanto se mantém, não permite uma anamnese em relação ao que nós somos, de onde viemos. Aliás, esse é um pressuposto clássico do iluminismo, que se ramifica, por exemplo, na própria psicologia e na própria psiquiatria. Para nós resolvermos as nossas patologias, nós precisamos conhecê-las. Se nós não racionalizamos as nossas patologias, nós não resolvemos elas. E às vezes, mesmo racionalizando, talvez não consigamos, mas um dos aspectos centrais é a racionalização delas. E isso significa, não por acaso, o Frantz Fanon, diga de passagem, que era psiquiatra, e aplicava, em alguns aspectos até com contradição, a matriz freudiana de interpretação da política, e dizia exatamente isso, né, que nós precisamos visibilizar, explicitar as nossas histórias estruturantes, e correlatamente a ele, o Alberni me chamava a atenção muito para isso, de que a colonização não se restringe à dominação material, ela pressupõe, sobretudo, exatamente a mistificação histórica. Né? Então, se nós formos olhar os nossos elementos fundadores da história nacional, esses elementos, com certeza, são os nossos são os primeiros criminosos da nossa história nacional, que são trazidos como os heróis nacionais. E vejam, o fato da reflexivização em torno a eles não significaria necessariamente abandonarmos essa história, ainda que, obviamente, implique em consequências muito claras em termos de valorização, de revalorização dela, mas sem essa perspectiva de uma crítica histórica adequada, e como consequência de uma valorização das nossas diferentes matrizes e tradições, valorização filosófica, que é o meu caso aqui, nós não conseguiremos resolver os nossos dilemas contemporâneos. E aí, quando você cita também a filosofia latino-americana, é um esforço notável, no caso, em particular, da tradição hispânica, aqui da América Espanhola, de produzir essa interpretação da América Latina, de um modo mais geral, que nós estamos vendo emergir agora, de modo mais intenso, na filosofia brasileira, e que, de fato, você citou Dussel, eu me lembro que na minha graduação, além do Dussel, que eu adorava as leituras, nós tínhamos o Leopoldo Zea, que eu me lembro agora de maneira mais específica como dois grandes filósofos latino-americanos direcionados a essa perspectiva de uma reconstrução normativa histórica da nossa realidade, obviamente sempre em diálogo com a realidade ocidental, que não teria como abrir mão disso. Na verdade, a descolonização não pressupõe, como eu lhes disse, de nenhum modo o rompimento, mas sim exatamente a reconstrução sistemática e crítica dessa realidade. Mais algum apontamento, caríssimos? Aproveitemos. Enquanto... Por favor, professor Nilo. Então, uma reação, claro que essa exposição é fantástica e nós temos que aprofundar isso e não só aprofundar, mas tirar as consequências de que nossos pés estão num outro mundo.
a formação, inclusive, da base ética da vida, ela se tece a partir deste chão, deste mundo, e não num repeteco que, digamos, condiciona nossas consciências, teleguia nossos passos, numa manipulação. Eu gostaria só de lembrar aqui a mensagem da Fratelli Tutti do Papa Francisco. Ele fala muito bem do amor para além das fronteiras, e eu acho que vem coroar essa belíssima, excelente exposição de hoje, o amor para além das fronteiras, sem cair num universalismo autoritário e abstrato. Eu acho que nós somos dominados, ou a colonização é uma dominação de um universalismo que é autoritário e muito abstrato, fora da nossa vida, que tentou homogeneizar. Aliás, existe uma cultura hoje, com as mídias modernas, de homogeneização, né? Sem homogeneizar, dominar e até saquear. E são palavras que estão na Fratelli Tutti número 100, né? Se formos olhar o parágrafo inteiro, né? E o futuro? Onde estará o nosso futuro? Deverá ser contemplado na variedade e na diversidade. Então, ser capaz de colher a riqueza da diversidade. Nós achamos que a riqueza é a homogeneização, segundo a colonização que nos foi feita, né? Não, está na variedade, na diversidade das diferentes contribuições. E aí entra em cena aquilo que na ética eu trabalho muito. Não existe ética sem alteridade. A riqueza que é a alteridade, quando a gente sai ou desce de nossos mundinhos feitos, de nossos quadrados ou totalidades, se assim quisermos utilizar, e ir ao encontro dos outros, descer de nossos pedestais e colocar-se numa atitude de diálogo, né? E de colher a riqueza do outro, que nos faz descentrar a nossa existência e aí sim enriquecê-la. Porque senão, fora disso, a gente cai em mundinhos feitos, quadraturas estéreis, e com a tentativa de dizer, se você entra na minha, você presta, se você não está no meu quadrado, na minha totalidade, você não presta. Quer dizer, é muito... Essa cultura que assim nos chegou é muito pobre, né? Nós devemos dar um choque de diversidade e crescer nela, com a riqueza do outro. O outro distinto de mim, evidente. Eu queria lembrar, inclusive, em relação às suas observações, professor Dilo, de que o Achille Mbembe considera a teologia da libertação como a sua grande inspiração inicial para os estudos em torno da descolonização africana. Eu achei fantástico esse tipo de convergência. E, em segundo lugar, eu sempre converso com os meus alunos, eu gosto muito da encíclica, da exortação pós-sinodal, Me Perdoem, Amoris Laetitia, e eu sempre converso com os meus alunos de que esse é o livro de ética mais importante do início do século XXI, na minha perspectiva, porque ele traz uma questão muito profunda do pontificado do Papa Francisco, e, portanto, porque ele coloca a igreja que transita dessa perspectiva da expansão da modernidade, da reflexividade, da crítica em torno da modernidade, como um agente de autocrítica, de autoreflexivização e de vinculação profunda ao mundo contemporâneo, e de modo específico naquela dialética entre doutrina e aplicação. Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais que a descolonização trabalha. Na medida em que nós temos a perspectiva da diversidade antropológica, do pluralismo moral, e então, como consequência do descentramento epistêmico, a própria relação entre teoria e prática ela precisa assumir um nível de sensibilidade e de reflexividade muito grande, e esse texto ele é muito inspirador, no caso, no âmbito da Igreja Católica, por causa da amplitude que ele dá a essa condição
da relação teoria-prática, ou, no caso do livro, entre credo, doutrina e vocação, aplicação prática. Um caso muito interessante, e é por isso que ele coloca o amor como o elemento estrutural da verdade. Isso que é fantástico, porque vocês vejam que o próprio Levinas já chamava a atenção. Não é a ontologia que é a filosofia primeira, é a ética. E aqui nós vemos a primazia do amor, isto é, do próprio fato de que Deus nos concede a vida gratuitamente, por amor, como consequência, então, para a objetivação epistêmica. Muito interessante, mais uma vez, é por isso que eu considero esse livro como o mais importante documento de ética do início do século XX. É verdade, é fantástico. Ano passado eu trabalhei aqui na Arquidiocese de Florianópolis. Esse material da Mores Letícia, o texto, com mais de uma centena de casais, foi simplesmente uma descoberta. Devia haver alegria das pessoas, dos casais, para a pastoral familiar, enfim, né? E recuperando algo da Familiares Consórcio João Paulo II, quando a perspectiva... e olha que a pastoral familiar tem muito disso. A perspectiva jamais deve ser de exclusão, né? Mas de inclusão. E não importa a situação em que as famílias se encontrem hoje, que nenhuma se sinta fora da igreja. E aquilo, diante da multiplicidade de nucleações familiares, é bom ter presente todas as consequências de uma afirmação dessa, dita lá nos anos 80 do século passado, por João Paulo II. Que nenhuma família, não importa a situação que se encontre, se sinta fora. Isso tem consequências fantásticas, e Amoris Letícia, bom, a alegria do amor é realmente o que nos faz irmãos e irmãs na diversidade, na multiplicidade, né? E é a riqueza que significa crescer em meio ao mundo desses. Exato. Obrigado. É muito interessante quando nós fazemos essas conexões e temos a oportunidade de considerarmos aquilo que podemos, o que eu costumo chamar de mordomia ecológica. A partir dessa compreensão de uma ética cristã centrada no outro, né, no amor, surge a ponte para uma mordomia ecológica. Lembrei-me também de um pensador, Martin Buber, na perspectiva, né, da sua ética do eu e tu, que também podemos considerar enquanto uma ética de resistência, uma ética destinada à preservação de todas as formas de expressão da vida. Caríssimos, o tempo já está se encerrando, mas eu gostaria aqui de fazer alguns apontamentos no nosso chat. A Daiane Martins Rocha, ela destaca, quando da apresentação da perspectiva da Pachamama, que ela se recordou da Ética da Terra, de Aldo Leopoldo, em que encontramos a compreensão de preservação e respeito a todas as formas e manifestações da natureza. A doutora Giovana Plácido, ela também faz alguns apontamentos aqui a respeito da humanização do indígena, a luta do próprio indígena no que diz respeito à sua conquista de um espaço no contexto do colonizador, sendo que, na verdade, essa luta ela é cotidiana, inclusive. E é luta por cidadania, é luta pelo reconhecimento de civilização. E também a respeito dos saberes. É aqui a contribuição da professora Giovânia Plácido. A Ruth também fez algum apontamento, informando que a equipe organizadora está de parabéns, e aqui, neste instante, eu faço referência ao professor Dr. Josenir Detoni, que fez o convite, ao professor Leno, e também temos vários apontamentos, várias considerações
E, no geral, nós temos aqui, portanto, noto pelos apontamentos, um desejo de continuar este diálogo e continuar essas reflexões. Eu aqui também fico muito tocado com o que nos foi compartilhado, professor Leno, e realmente gostaria muito, e falo aqui em nome da rede, nós gostaríamos de recebê-lo numa outra oportunidade, porque, pelo que notei hoje, nós tivemos uma tempestade de vários pontos para reflexão, como foi ressaltado há pouco, nós fomos instigados literalmente, a nos lançarmos diante desta análise dos vícios fundacionais da civilização, ou das civilizações aqui em nosso país, e, a partir daí, somos também instigados a reanalisar a nossa história em uma perspectiva, inclusive, decolonial. Professor Leno, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Eu vou abrir aqui alguns minutos para as suas considerações finais e destaco desde já, nós estamos sequiosos pelo seu retorno aqui neste grupo de pesquisa. Por favor, doutor Lênio, as suas considerações finais. Eu queria agradecer pelo convite, pela gentileza, como fui tratado aqui com vocês. É um prazer estar aqui, me coloco à disposição, inclusive para nós colaborarmos, para estarmos juntos nesse grupo que eu acho muito fundamental. Até conversava ontem com o professor Josenir que nós precisamos institucionalizá-lo aqui na Universidade Federal, dada a grande importância que ele tem. E eu finalizaria com uma resposta a uma pergunta da professora Giovanni aqui de como nós podemos trazer o pensamento decolonial para o ensino superior da Amazônia. Eu acho que um dos aspectos importantes de uma resposta muito simples para o momento é pensarmos nas nossas grades curriculares enquanto sendo mais abertas relativamente a essa matriz europeia, digamos assim. Eu acho que é indispensável que as produções, as expressões de pensamento das nossas minorias políticas constem como uma presença fundamental nessas mesmas grades. Reorientarmos, portanto, esse foco, eu falo isso a partir da filosofia estrito, em uma história da filosofia europeia, como se ela fosse exclusiva, única, e, ao mesmo tempo, nessa centralidade de uma matriz eurocêntrica enquanto o eixo de significação do humano. Pluralizarmos essas histórias seria o primeiro aspecto interessante, pluralizarmos essas ontologias, essas perspectivas normativas, seria um dos aspectos mais fundamentais para a consecução de algo que é fundamental a uma democracia. Lembrem que uma democracia se sustenta a partir da sua própria força interna, ela não pode recorrer a nenhum argumento autoritário, inclusive para se manter. Então, isso significa que ela precisa assumir essa pluralidade e fazer saltar as suas contradições para que, de fato, a centralidade dos direitos, do Estado democrático de direito, das instituições, do pluralismo, da diversidade se consolide. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela gentileza de estarem aqui comigo. Muito obrigado, professor Leno. Leve o nosso abraço ao Departamento de Filosofia da UNIR e também, nesse sentido, leve o nosso abraço a todos os seus orientandos que estão debruçados no tema que fez parte da nossa palestra hoje, da nossa conversa, desta conferência. Eu quero agradecer a todos os presentes por este espaço que temos para dialogar a respeito das questões contemporâneas, inclusive temas epistemológicos que foram aqui apresentados, temas que vão além daquela perspectiva ética colonial, e, portanto, estamos diante de um desafio cotidiano, que é o desafio de pensarmos a partir das nossas próprias realidades, das nossas próprias origens, dos nossos próprios enfrentamentos. Este, como sabemos, é também um dos papéis da filosofia. E esta é a Rede de Filosofia Ecológica Integral, e
Agradeço, portanto, a todos que têm acompanhado os nossos trabalhos e fazem parte dessa nossa proposta de enfrentamento aos dilemas da realidade. Muito abraço a todos, um feliz sábado. Até a próxima.